medo te impede de ser feliz? Quantas coisas você já não deixou de fazer na sua vida por conta de medos? Medos de pensar que, se eu fizer e não der certo, né? Se você fizer e não der certo, pelo menos você tentou, ganhou experiência e amadureceu, né? A gente tem que saber olhar para as situações da vida de uma forma positiva, né? Tem esse medo de você querer fazer algo e ter o pensamento e se não der certo. Então você tem que aprender a lidar com esse sentimento, esse pensamento. E se eu fizer isso e as pessoas me julgarem, né? É outro medo bem comum que a gente costuma ter, que é o medo de julgamento de pessoas, né? Eu particularmente tinha um medo bem estranho, na verdade, porque assim, eu sempre fui um exemplo para minha família desde quando eu era criança, adolescente. Então eu tinha muito medo de errar, né? De errar e as pessoas me apontarem pelo meu erro. Então assim, durante a minha adolescência, até os meus, acho que 16 anos, 17 anos no máximo, eu ligava muito para isso, eu tinha muito medo. E se eu fazer algo, as pessoas não gostarem e ficarem me apontando, me julgando. Então, eu não sei se esperar a moto passar. Não sei se você já passou por isso também, ter esse medo do julgamento das pessoas, da família, né? E eu consegui identificar isso quando eu tinha uns 17 anos. Eu consegui identificar de que eu esperava por muita aprovação da minha família, né? Talvez você não saiba identificar esse medo que você tem de julgamentos, mas uma coisa que eu aprendi e que hoje eu tenho certeza, tudo que a gente passa hoje, né, de acordo com as experiências que a gente passa hoje, muita coisa está interligada à nossa infância, né, de quando a gente éramos crianças. Então, passe a observar as suas atitudes, passe a observar os medos que você tem hoje em dia, como uma mulher adulta, como um homem adulto. Passe a observar as situações das quais você tem medo, né? Tem uma situação também que me fez sentir muito medo. Eu vou estar compartilhando com vocês. Eu não sei se vocês têm esse medo em específico, que era o medo de ir para academia, né? Eu acho que tem uma semana, 1 a 2 semanas que a gente começou a academia, eu e meu esposo. E eu tinha muito medo mesmo de ir pra academia. Eu vou fazer um vídeo específico sobre esse, então fica de olho aí no canal, que eu vou falar sobre isso em específico. Eu tinha muito medo de errar, né, os exercícios. E a gente é iniciante, né? Eu ainda sou iniciante, estou na fase de iniciante. E antes de eu ir, eu tinha muito esse medo. E se eu errar? Meu Deus, e se eu levar uma queda? Até isso já passou pela minha cabeça. Acredite. E se eu estiver fazendo lá o peso e a barra cair em cima da minha cara? Eu não sei se você já passou por esses pensamentos de medo na academia, mas comigo eu já enfrentei, né? Então, assim, muitas coisas impedem a gente de ser feliz, da gente realizar coisas que a gente tem vontade, né? Talvez você trabalhe fora e tenha uma certa vontade ali de empreender, de ter o seu próprio negócio, e o medo vem e te ataca e te assola. Então, para resumir, eu quero te dar um conselho. Todas as vezes que você tiver medo, faça com medo mesmo. Faça com esse sentimento de medo. Eu comecei a academia praticamente faz 2 semanas e eu não perdi o medo para ir para academia. Eu fui para academia com medo que eu estava sentindo. E eu posso dizer para vocês que fazer academia está sendo uma experiência muito boa para mim, porque eu tô acordando mais cedo exatamente para ir para academia e dar tempo de fazer as outras tarefas, né? Além da disposição que a gente fica ali de viver, de estar cumprindo outras coisas, gente, é uma disposição muito grande. Sem contar que tá bem com você mesmo não tem preço, né? Então, assim, façam academia.
E qualquer coisa que você for fazer na sua vida, seja empreender, seja realizar um sonho seu, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Faça isso. E se você já fez isso, me conta aqui nos comentários o que você achou, qual foi a sua experiência. Deixe aí o seu relato. E é sobre isso. E é praticamente sobre isso. E até o próximo vídeo. E para você que quer estar evoluindo mais, né, como pessoa, que está enfrentando os seus medos, a leitura te ajuda bastante, tá, em relação a isso. E eu vou deixar algumas indicações de livros aí na descrição para vocês, inclusive o meu, tá? O meu livro Rotina Simplificada da Mulher tá aí na descrição, caso você queira conhecer. E até o próximo vídeo.